Irmãos, uma mensagem, uma palavra sobre vencendo as batalhas na mente. E eu quero me basear no texto bíblico aqui em Filipenses capítulo 4, verso de número 8, para nós estarmos falando sobre batalhas na mente. Todos nós cristãos passamos por batalhas na mente, ou seja, na nossa área mental, tá bom? Estarei aqui lendo Filipenses capítulo 4, verso de número 8. Quero estar deixando aqui algumas verdades sobre este tema, vencendo as batalhas na mente. Diz assim o texto bíblico: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Meus irmãos, o texto aqui de Paulo aos Filipenses, do capítulo 4, a partir do verso 8, nós temos aqui uma orientação de Deus, através do apóstolo Paulo, de como deve ser os nossos pensamentos, ou seja, de como deve ser o padrão dos nossos pensamentos. E aqui o verso de número 8 nos mostra em que nós devemos pensar, como deve ser os nossos pensamentos. Paulo orienta que nós temos que pensar em tudo que é verdadeiro, nós temos que pensar tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Aí Paulo cita: se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nós temos aqui o padrão de como deve ser os nossos pensamentos segundo a orientação aqui do apóstolo Paulo. Paulo está nos orientando que os pensamentos ele tem que seguir esses padrões. Primeiro, o pensamento ele tem que ser verdadeiro, honesto, ele tem que ser justo, puro, amável, de boa fama. E nele tem que existir alguma virtude, ou seja, esse deve ser o padrão dos nossos pensamentos. Então, baseado aqui em Filipenses, no capítulo 4, verso 8, eu quero falar sobre vencendo as batalhas na mente. Há um ditado popular que diz o seguinte: mente vazia é oficina do diabo. Sabemos que isso não é a Bíblia que diz, mas é um ditado popular que diz que mente vazia é oficina do diabo. E se nós, por exemplo, meditarmos nisso, a gente vai ver que a mente vazia é o espaço que o inimigo realmente quer para trabalhar ou para manipular. Ou seja, então a nossa mente é o local de batalhas espirituais e também o local das nossas decisões. Ou seja, é na nossa mente aonde decidimos primeiro servir a Deus ou servir ao diabo. É na nossa mente que nós decidimos fazer a vontade do mundo ou a vontade de Deus. É na nossa mente que nós decidimos ser um vencedor ou um derrotado. É na nossa mente. É na nossa mente que nós decidimos mentir ou dizer a verdade. É na nossa mente que nós decidimos ser um crente cheio do Espírito Santo ou ser um crente medíocre. É na nossa mente que nós decidimos ser abençoado ou amaldiçoado. Ou seja, essas decisões elas passam pela nossa mente, porque a mente é o comando, né? A mente é o comando do corpo. Ou seja, então é através da nossa mente que nós tomamos essas decisões. Então a nossa mente é o local de batalha espiritual e também
responsável pelas nossas decisões. Eu quero deixar aqui algumas orientações para você entender. Primeiro, é no campo da mente é que nós nos declaramos derrotados ou vitoriosos. Você pode, por exemplo, entender o seguinte: se você pensa positivo, você terá uma ação positiva. Mas se você pensa negativo, você terá uma ação negativa, porque pensamento determina a ação. Ou seja, se eu penso que eu vou vencer, eu terei atitude de vencedor. Se eu penso pensamentos negativos, eu terei atitudes de um perdedor ou de uma pessoa derrotada, porque pensamento determina a atitude, ou seja, pensamento determina a ação. Por isso que nós temos Romanos no capítulo 12, Paulo está dizendo: não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, é no entendimento, segundo Paulo em Romanos 12, que tem que haver uma transformação. É no pensamento, na maneira de pensar, é na mente que é necessário haver uma transformação. Por isso que Paulo está dizendo: não se conformeis, porque uma pessoa conformada, ela não quer mudar de pensamento, ela quer viver com pensamento velho, pensamento antigo, né? Ela passa a vida toda com aquele pensamento medíocre, aquele pensamento negativo, aquele pensamento derrotado. Ela já, por exemplo, se formou em uma estrutura de pensamento negativo. Ela colocou na cabeça que ela nasceu para sofrer, nasceu para ser um derrotado. Então ela não consegue sair daquele padrão, daquela forma de um pensamento negativo. Então, no campo da mente que nos declaramos derrotados ou vitoriosos. Ou seja, se você coloca na sua mente que você é um vencedor, você será um vencedor. Se você coloca na sua mente que você é um derrotado, você será um derrotado. Então eu tenho aqui algumas observações para citar com vocês. Por exemplo, você prefere crer na palavra de Deus ou nas mentiras do diabo? Nós temos João 8,44, que vai dizer que o diabo ele é mentiroso e o pai da mentira, ou seja, ele lança pensamentos negativos, dizendo muitas vezes para mim, para você, que nós não vamos vencer, que não vai dar certo. Então, você prefere crer nas palavras de Deus, na certeza que a palavra de Deus nos dá, ou você vai acreditar nas mentiras, por exemplo, do diabo? Ele é mentiroso e ele é pai da mentira, como afirma o texto bíblico. Olha só, você será o produto daquilo que você imagina e declara ao seu respeito, ou seja, o que eu falei ainda há pouco, pensamento determina a atitude. Então, se você, por exemplo, determina coisas positivas, você será resultado desse produto, ou seja, o que você imagina ao seu respeito. Se você imagina que você é vencedor, que você é uma pessoa bonita, de autoestima, você será essa pessoa. Se você declara que você é feliz, você será uma pessoa feliz. Mas se você declara que você é um derrotado, você será uma pessoa derrotada. Nós temos Provérbios 23, verso de número 7, que diz assim: porque como imaginou na sua alma, assim é. Ou seja, conforme nós imaginamos, é o que determina. Se você imagina, faz uma imaginação de coisas positivas, assim será na sua alma, assim vai se cumprir, vai se manifestar na sua vida. 3. Se a sua mente estiver cheia de Deus e da sua palavra, certamente você terá pensamentos bons ao seu respeito e a respeito das pessoas. Ou seja, se você está cheio de Deus e da sua palavra, os seus pensamentos serão pensamentos positivos, porque a Bíblia, os princípios da palavra, vai incentivar você a ter pensamentos positivos. É o que está em Zacarias capítulo 8, verso 17, diz assim: nenhum de vós pense mal no seu coração, repetindo, nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro,
executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Ou seja, o que eu penso será um ponto determinante. Então não tenho que ter pensamentos maus no meu coração sobre o meu companheiro, ou seja, desconfiança contra o esposo, contra a esposa. Não tenha pensamentos maus, pensamentos negativos contra o seu próximo, o seu companheiro. Então olha só, 4. Os princípios contidos na palavra de Deus trazem cura para a alma, que está no Salmo 19, verso 7, que vai dizer que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Por exemplo, os princípios da palavra, as instruções, a sabedoria da Bíblia, a palavra de Deus traz cura para a nossa alma, porque a lei do Senhor ela é perfeita e restaura a alma. A lei de Deus, os princípios da palavra de Deus têm a capacidade de nos curar, de nos moldar, de nos transformar. Então, a lei do Senhor restaura a nossa alma. Tem pessoas que chegaram diante de Deus destruídos, deslacerados, desacreditados, desesperançados, e a palavra de Deus restaurou, trouxe esperança, porque essa é uma afirmação bíblica. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quantas pessoas chegaram com a alma deslacerada, destruída e foram restauradas através da lei do Senhor? Então olha só, no campo da mente é que se formam os altos conceitos bom e ruim na nossa alma. Por exemplo, é na nossa mente que formam os altos conceitos, os conceitos que eu formalizo para a minha vida, tanto bom como ruim. Então olha só, uma alma fragilizada, ferida, magoada, traumatizada, amargurada, produzirá uma fé vacilante e uma mente doentia. Então olha só, uma pessoa que tem uma alma fragilizada, uma pessoa que foi magoada, foi ferida, foi machucada, ou seja, ela vai produzir uma fé vacilante. Ela nunca terá uma fé firme em Deus, uma fé focada em Deus, como diz João 14, primeiro, uma fé em Deus e uma fé em Jesus. Não terá uma fé firme, ou seja, porque a sua alma está fragilizada, ferida, magoada, traumatizada, e nunca produzirá uma fé. Ela vai produzir uma fé vacilante, uma mente doentia, porque a alma está fragilizada. Ou seja, 2, uma alma enferma só pensa no pior. Por exemplo, se eu tenho uma alma enferma, você tem uma alma enferma, você só vai pensar no pior, Todos os seus pensamentos vai ser baseado em tragédias, em coisas ruins. Por exemplo, não, se eu for ali, é capaz, por exemplo, de eu levar uma bala perdida. Se eu for na rua, o assaltante vai me assaltar. Então, o que causa isso? Uma mente enferma. Se você tem uma mente enferma, alma enferma, você só vai pensar em coisas pior. Não vê esperança de mudança em nada. Vive sofrendo por antecipação com coisas que nunca existiram e que nunca vão acontecer. O medo contínuo traz um verdadeiro tormento. Veja o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que vai citar o seguinte: pois Deus não nos deu um espírito de covardia ou de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo cita aqui em 2 Timóteo 1,7 que Deus não nos deu um espírito de medo. O espírito que habita em nós não é um espírito de medo, de temor. O espírito que habita em nós, ele trabalha em 3 áreas determinantes da nossa vida. Ele é um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito de equilíbrio, ou seja, um espírito de coragem. Então entenda isso. Então você não pode estar sofrendo por antecipação com coisas que nunca existiram e que nunca vão acontecer. Então olha só, entenda que o espírito que está em você é o espírito de Deus, e ele é um espírito de poder, um espírito de amor e de moderação, ou seja, de equilíbrio. Então não tem uma alma enferma, porque se você tem uma alma enferma, você só vai pensar no pior. Isso, você não vai ver esperança de mudança em nada. Não, eu nasci nessa eu vou morrer, será que eu vou morrer assim? E acaba morrendo naquela situação. Não há uma mudança de vida. Por quê? Porque está com a alma
enferma. Terceiro, uma alma enferma pensa e diz, olha só, uma alma enferma, ela pensa e ela verbaliza esses pensamentos, dizendo assim: não posso, não venço, não consigo, não dá certo. Enquanto que uma alma curada pensa e diz, olha só. Então, quais são os pensamentos e os dizeres de uma pessoa que tem uma alma enferma? Ela diz: não posso, não venço, não consigo, não dá certo. Então, se você usa essas 4 expressões continuamente na sua vida, isso mostra que você está com a mente enferma, a sua alma enferma. Você está enfermo por dentro, né? Porque se você tem uma alma curada, você vai dizer como o apóstolo Paulo, é só, se você tem uma alma curada, você vai dizer como Paulo disse em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, não era porque não existe possibilidade de Paulo, você vai ver que Paulo vai dizer que muitas das vezes faltava o pão, faltava o alimento, lugar para ele dormir, passou escassez. Ou seja, não era porque ele não sofria as circunstâncias da vida. Paulo sofria sim, mas ele tinha certeza que em Cristo ele podia todas as coisas, porque em Cristo ele se fortalecia. Era no Senhor que ele tinha a sua fortaleza. Então, olha só, tenha uma alma curada, né? Tire essas 4 expressões de uma alma machucada, de uma alma aí enferma. Por exemplo, não posso, não venço, não consigo, não dá certo. Não, se Deus está na sua frente, Ele está ali para lhe ajudar, para lhe proporcionar. Por exemplo, o que vai fazer as coisas darem certo na minha vida é eu agir certo. Então, se eu penso certo, eu tenho um pensamento certo, se eu ajo certo, as coisas darão certo. Mas o que acontece é que as pessoas querem que as coisas dê certo agindo errado. Por exemplo, tem pessoas que querem que o casamento dê certo traindo a esposa. Nunca vai dar certo. Por quê? Querem que as coisas dê certo fazendo o que é errado. As coisas nunca darão certo na minha vida se eu não agir certo, se eu não fizer o que é certo. Então, para as coisas dar certo, eu preciso agir certo, fazer da maneira certa para que as coisas aconteçam certo. Porque não adianta eu estar esperando que as coisas dê certo se eu estou fazendo errado. Não adianta eu esperar que as coisas dê certo, que Deus faça as coisas dar certo na minha vida, se as minhas atitudes são errôneas. Então, eu preciso agir correto, agir certo para que as coisas venham a dar certo. Então, meu querido, vencendo aí as batalhas da mente. Na sua mente é o ponto de decisão. Na sua mente que você vai decidir se você serve a Deus ou ao diabo. É na sua mente que você vai decidir se você faz a vontade do mundo ou a vontade de Deus. A vontade de Deus é muito melhor do que a vontade do mundo. É na sua mente que você vai decidir se vai ser um vencedor ou um derrotado, cumprindo os princípios da palavra. É na sua mente que você vai decidir se você mente, se você é um praticante da mentira ou um praticante da verdade. É na sua mente que você vai decidir ser um crente cheio do Espírito Santo ou ser um crente medíocre, ou seja, pastor, eu quero ser um crente cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Então, decida isso na sua mente. Por exemplo, não tenha uma mente vazia, uma mente, por exemplo, que nela não contém os princípios da palavra. É por isso que Salmo 1, Davi vai citar, né? Bem-aventurado é aquele que tem um prazer na lei do Senhor e na sua lei medita, porque a lei do Senhor não está só no seu coração, está na sua mente. A lei do Senhor está na mente. Ele não tem, por exemplo, uma mente vazia, ele tem uma mente cheia, ele tem uma mente repleta das coisas espirituais. É por isso que o texto bíblico orienta pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Então, como deve ser o padrão aqui dos nossos pensamentos? Os nossos pensamentos, ele tem que seguir esses padrões aqui de Filipenses 4:8. Olha só,
tudo que é verdadeiro, ou seja, os meus pensamentos têm que seguir esse padrão, tem que seguir o que é verdadeiro. Eu não posso pensar no que é falso, no que é mentiroso. Ou seja, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tenho que pensar no que é honesto, né? Porque a honestidade faz parte da vida do cristão. Eu tenho que pensar em tudo que é justo, ou seja, porque a prática da justiça convém ao cristão. Eu tenho que pensar em tudo que é puro, não posso pensar em coisas que não seja impura. Por exemplo, pensamentos de traição. A pessoa tem um pensamento que vai trair a esposa ou vai trair alguém. Isso não é um pensamento puro. Eu tenho que ter pensamentos puros, ou seja, tudo que é amável, ou seja, pensamentos amáveis que vêm para abençoar tanto a minha vida quanto ao meu próximo. Tudo que é de boa fama. Aí Paulo cita, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensar. Ou seja, se tem alguma virtude nesses padrões aqui de pensamento, nisso vocês devem pensar. Então pense, pare de pensar besteira, pare de pensar asneira, pare de colocar, por exemplo, fazer da sua mente uma lata de lixo. Tem pessoas que faz da sua mente um latão de lixo. Ele traz para a mente dele só coisas negativas, pensamentos negativos. Então, descarregue a sua mente daquilo que é ruim, dos lixos, né? E comece a carregar a sua mente daquilo que é puro, daquilo que é justo, daquilo que é verdadeiro, que você vai ver que a sua vida vai mudar. Por quê? Porque pensamento determina ação. Se eu penso positivo, eu vou agir positivo. Se eu tenho pensamentos negativos, eu terei atitudes negativas. Então, pense positivo. Meus queridos, que Deus vos abençoe. A minha esposa ligada, a irmã Miriam, Franei, os demais irmãos. Não está aparecendo o comentário aqui, mas estarei respondendo todos vocês, tá bom? Um grande abraço aí para todos que estão comigo. Quero lembrar os irmãos que a nossa inauguração da nossa congregação vai ser dia 3, dia 4 e dia 5 de julho, tá, meus irmãos?